Olá, muito bom dia. Este é o Assembleia Debate, começando aqui na TV Assembleia SP. A gente está voltando à temporada de edições inéditas em 2017 e nessa edição a gente vai falar sobre o vegetarianismo e o veganismo. Pouca gente sabe, mas os dois movimentos vão muito além da restrição ao consumo de carne. Tanto o vegetarianismo quanto o veganismo são filosofias de vida e têm muitas vertentes. A nossa ideia para escolher esse tema aqui para o programa de hoje foi justamente explicar essas escolhas de vida e a gente vai acabar entendendo um pouco da diferença entre os dois caminhos. Para nos ajudar a desvendar o assunto de uma forma mais ampla, a gente vai receber aqui no estúdio o ativista e também empresário Rama Vegano. Pronúncia certa, Rama? Bom dia. Tá certo, exatamente. Bom dia. Muito bom dia. A gente também está recebendo aqui no estúdio o Guilherme Carvalho. Ele é secretário executivo da Sociedade Vegetariana Brasileira. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, obrigado. A gente também traz aqui a nutricionista Madalena Valinotti. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E também aqui para pontuar toda essa discussão, a gente trouxe a nossa colega, a apresentadora, a repórter da TV Assembleia SP, Carla Francisco. Muito prazer recebê-la aqui, Carla. Obrigada, Galacine. Com certeza vai ser um debate muito rico. A gente espera. Bom, obrigado pela presença de todo mundo, mas antes da gente começar o nosso debate, eu vou chamar uma reportagem que vai pontuar este tema melhor para a gente. Acompanhe. Parece um açougue, com balcões refrigerados, cheios e clientes em busca de opções para o preparo das refeições. Mas não é um açougue como os que estamos acostumados. É um açougue vegano. Aqui, nada de origem animal. Curiosos, os clientes querem conhecer tudo que o lugar pode oferecer e sempre levam alguma coisinha. Bom, hoje eu estou levando alguns hambúrgueres de lentilha com gengibre, feijão, queijo prato, bacon e suco de uva. Ovo-lacto-vegetarianos não consomem carne, nem peixe, frango ou crustáceos. Lacto-vegetarianos não consomem carnes, nem ovos ou produtos com ovos e derivados. Vegetarianos estritos não consomem carne, ovos, leite. Na alimentação não tem nada de origem animal. Os veganos já estendem as restrições para o vestuário, beleza, entretenimento, entre outros. A Marcela, dona do lugar, se tornou vegetariana estrita, motivada pelo amor aos animais, mais precisamente a cachorrinha de estimação. Eu sou apaixonada por bicho, eu sou cachorreira, eu sou gateira, eu sou tudo. E várias amigas, conheci assim, nesse meio, várias amigas assim, completamente apaixonadas, e essa paixão foi levando ao vegetarianismo. E aí a paixão mais ainda foi levando ao veganismo, mas foi por influência, assim. Isso acontece com a maioria dos que se mantêm vegetarianos, estritos ou veganos. Segundo este nutricionista vegetariano, muitas pessoas reduzem ou até mesmo eliminam a carne por causa da dieta. Mas geralmente os que não voltam a consumir proteína animal é porque ficam convencidos de que os animais não devem nos servir. A maior parte das pessoas se torna vegetariana pela questão da saúde. Isso vem mudando com o tempo para aumentar o número de pessoas que estão fazendo opção ética, justamente porque a informação está mais disponível, né? Os argumentos, né, que mostram a maneira que os animais são criados, são abatidos, enfim, isso tudo está ajudando a que isso se tornar um fator principal. De janeiro de 2012 a julho de 2016, a busca pelo termo vegano cresceu 1000% no Brasil. O volume de buscas pelo tema tem aumentado de 2 a 3 vezes a cada ano na internet. Só para se ter uma ideia do mercado vegano pelo mundo, na Europa, 14% de todos os novos produtos lançados em 2015 são vegetarianos ou veganos. De 2013 a 2015, o lançamento de novos produtos do segmento cresceu 150% no continente. Por outro lado, tem cada vez menos bifes nos pratos. De acordo com o IBGE e a Secretaria de Comércio Exterior, houve uma retração de mais de 8% no consumo de carne bovina per capita no Brasil em 2015, comparado a 2014. Na capital paulista, a mudança já chegou até mesmo no Bom Prato, programa do governo estadual que serve café da manhã e almoço a preços populares. Toda segunda-feira,
nada de proteína animal. A iniciativa surgiu de uma parceria entre o deputado estadual Roberto Trípoli, do PV, e a Sociedade Vegetariana Brasileira. O objetivo é diminuir os impactos ambientais, promover benefícios para a saúde e incentivar o consumo consciente. Os animais estão entrando no nosso círculo de compaixão. Nada mais justo do que a gente incluir esses animais que são vistos como mercadoria até hoje, vacas, galinhas, porcos, que são mortos aos milhões. A sociedade está mudando e essa demanda por informação, por referência, né, por orientação sobre como adotar uma alimentação que não condene esses animais à morte tem crescido muito. Bom, a gente acabou de ver essa reportagem. Essa reportagem é um resumo do programa que vai ao ar hoje aqui na programação da TV Assembleia SP, logo mais às 8 da noite. É o Assembleia Repórter que traz essa reportagem mais ampliada, mais aprofundada, para que você possa entender mais sobre esse tema. Hoje, ao ar, às 8 da noite, aqui na TV Assembleia SP. Aliás, quem comandou toda essa reportagem foi a nossa repórter Carla Francisco, né? Você que conversou com outros personagens, foi às compras. O que a gente pôde entender, o que você acabou entendendo nessas semanas que você passou produzindo a reportagem sobre como que hoje está o vegetariano e o vegano no Brasil? É o que eu percebi, assim, a gente falou com muitos profissionais da área e com muitas pessoas curiosas e outros que já são vegetarianos e já são veganos. O que a gente percebe, como esse pedaço de reportagem mostrou, é que muitas pessoas se tornam vegetarianos por dieta e acabam se tornando realmente vegetarianos, ficando no vegetarianismo, por conta do respeito aos animais, o consumo consciente, etc. e tal. E pelo que eu percebi, assim, o caminho até o veganismo é natural. Então, assim, é muito comum entre as pessoas que eu conversei, elas me disseram, eu me tornei vegetariana há 5 anos e há 1 ano e meio eu sou vegana. Então, elas vão fazendo um passo de cada vez, vão tomando uma decisão de cada vez. Eu não sei exatamente se para o corpo se acostumar ou até para você se acostumar com a nova cultura, porque é uma nova forma de vida, né? E é um passo natural, assim, você se torna vegetariano e anos depois vegano. As pessoas que eu conversei, elas me mostraram esse caminho. Geralmente é isso que acontece. Essa é uma reportagem, né? Você está reportando para a gente o que você acabou produzindo ali, né, em off dos bastidores. Guilherme, parece muito óbvia a pergunta, mas ela é sempre muito importante porque é uma dúvida. A gente conversando ali nos bastidores, a gente acabou recebendo a visita ali de uma das nossas deputadas, Lícy Brandão, e ela estava conversando justamente isso que era uma dúvida dela. Eu acredito que seja uma dúvida de milhões de pessoas. Qual é a diferença entre o veganismo e o vegetarianismo? Então, o vegetarianismo refere-se à alimentação apenas, né? Então, o vegetariano estrito, como até foi explicado na reportagem, é aquele que não consome nada de origem animal na sua alimentação. E você tem pessoas que ainda consomem algum produto de origem animal, como, por exemplo, consomem ovos e leite, que seria chamado de ovo-lacto-vegetariano, ou comumente falado apenas vegetariano, né? Mas o vegetariano estrito é aquele que não consome nada. O vegano é aquele que, além de não consumir nada na sua alimentação de origem animal, ele também não consome nada de origem animal em outros âmbitos do consumo. Não consome cosméticos que contenham ingredientes de origem animal ou que sejam testados em animais. Não consome vestuário, couro de origem animal, lã, peles de animais em geral, que até já são condenados por grande parte da sociedade, mas alguns ainda persistem aí no mercado. Então, o vegano tem essa preocupação, na verdade. A melhor definição de veganismo, na minha opinião, é a definição da Vegan Society do Reino Unido, que diz que o vegano é aquele que procura fazer o máximo possível, dentro do que é possível e praticável para si, para não contribuir com o sofrimento de animais em nenhuma esfera do consumo. Então, quer dizer, pode ser que você entre num táxi, sei lá o quê, e que vai ter um banco de couro. O que você vai fazer? Você vai sair do carro? Talvez muitos não sairiam. Não significa que a pessoa não seja vegana, né? Porque a gente tem que fazer, claro, dentro do que é possível e praticável na sociedade atual. Mas a sociedade está se tornando cada vez mais vegan-friendly, né? Cada vez mais fácil para você ser o mais vegano possível. Essa definição inglesa seria uma forma da gente não ter os chamados radicalismos. Porque você pode, por vezes, ver pessoas, digamos, se apropriando da definição de veganismo engessando muito, né, o que é ser vegano. E ser vegano na verdade, existe um certo grau de subjetividade nessa definição,
por conta disso, porque nós vivemos numa sociedade em que ainda existe exploração animal e produtos animais e subprodutos animais e muitas coisas que às vezes você até nem sabe, né? Mas eu acho que o que importa realmente é você fazer o seu melhor, né? Fazer o que está ao seu alcance, dentro do que é possível e praticável, para não contribuir com o sofrimento dos animais. Só para a gente situar também quem está nos assistindo, a gente tem aqui, além da doutora Madalena, que veio de uma fonte independente, né? Ela não é vegetariana, não é vegana e vai, né, de uma forma independente, analisar mais para frente a questão da alimentação. Lembrando que o veganismo, né, como bem pontuou o Guilherme, é uma questão além da alimentação, né? A gente tem aqui o Urama, que é vegano, obviamente, né? Você assina também assim. O Guilherme também é vegano. Vegano há 7 anos. Há 7 anos. E a Carla, Ovolacto. Ovolacto, né? A gente vai também pontuar ainda essas diferenças daqui a pouco. Vamos começar a falar com o Rama. Rama, você é vegetariano desde muito cedo, é isso? Então, na verdade, minha mãe, ela passou a ser vegetariana, eu tinha aproximadamente uns 10 anos de idade. E ela me chamou e falou, olha, a partir de agora eu vou te ensinar você preparar a sua carne, porque eu não vou mais preparar o seu prato com carne. E eu comecei a perguntar, tinha 10 anos na época. Claro que foi uma influência da religião, através do hinduísmo. Sua família era hindu? Na verdade, somos brasileiros, já morei na Índia, mas temos uma ligação muito forte com a cultura indiana. Tá? Tanto que eu fui monge, após os 10 anos de idade eu passei a ser monge, fiquei durante 18 anos da minha vida como monge. Né? E na linha do hinduísmo, na verdade, eles são lactos vegetarianos. E depois de alguns anos eu passei a ser vegano. Mas, assim, minha mãe, foi influência da minha mãe, uma iniciativa dela, que passou a me orientar, a falar sobre a importância dos animais, a importância da compaixão, né? E passei a ser vegetariano também, junto com a minha mãe. E, assim, depois de um tempo isso passa a ser um costume, né? Algo que eu sempre falo. Assim, por exemplo, quando você fala que é vegetariano, que é vegano, as pessoas ficam assim, mas como assim? O que você come? Só alface? O que você, né? Como que você vive? E a proteína? Interessante que se um brasileiro for na China, por exemplo, e chegar na China e falar que não come lesma, não come barata, não come cobra, né? Não come nada daquilo. Já causa uma estranheza ali. O chinês vai olhar e perguntar, como assim? Como que você vive? Que dieta você restritiva, come? né? Mas assim, imaginamos que no Brasil temos tanta variedade, legumes, cereais. Você então, sua infância foi muito pontuada pelo vegetarianismo e por uma questão de religião, você se tornou vegano. Na verdade o início foi, no início eu iniciei sendo lacto-vegetariano. Sim. Por grande parte da minha vida, né? E depois, de adulto, entendi a crueldade que havia no leite, né? A maneira que é tirado o leite, o que é feito com bezerro, né? Uhum. Então, depois de um tempo, eu passei a ser vegano, né? E passei a ser um ativista vegano, passei a organizar eventos veganos também. Tá? Hoje nós fazemos eventos veganos em média, 1 a cada 30 dias. Né? Fizemos evento até com 1.000 pessoas e evento até com 30 mil pessoas. Nossos eventos tem um público interessado. Já temos um público bem bacana, tanto que teremos um evento agora, nesse próximo fim de semana, tá? Vai ser no sábado e no domingo. Okay. Interessante que os nossos eventos, ele não se limita aos veganos. Imagina que 85% do nosso público não são nem vegetarianos. Então, mas estão interessados existe um interesse muito grande. Okay. É interessante que, andando pelo evento, ou mesmo depois olhando, né, nas postagens, redes sociais, e as pessoas brincam, né, falando, poxa, assim é fácil ser vegetariano, né, ser vegano. Porque num evento nosso você encontra de tudo. Você encontra coxinha de jaca, sanduíche, pizza, lasanha, tudo em formato vegano, sem nada derivado de animais. São pessoas que vão ali procurar mais informações. Doutora, a senhora recebe no seu consultório pessoas interessadas em uma consulta de um profissional para começarem a tirar a carne, os produtos de origem animal da alimentação? E como que é essa procura? Quem vai procurando essa sua orientação está querendo cortar primeiro o quê? Sim, eu atendo vários públicos. Já recebi pessoas interessadas em começar a retirar os alimentos de origem animal, né? Começando pelas carnes.
ficando apenas com peixe, né? Que eu falei, bom, então você não é exatamente um vegetariano, mas é o desmame, né? Porque a pessoa tem muita carne, diz, nossa, eu vou ficar sem carne, como que eu vou fazer? Pela questão nutricional, né? Você consegue trabalhar todo esse equilíbrio na alimentação, oferecendo todos os nutrientes necessários, mantendo o leite e derivados e os ovos. Não tem prejuízo nenhum com relação à questão proteica. Que são chamados os ovo-lacto-vegetarianos. Ovo-lacto-vegetarianos. Tem os ovo-vegetarianos e tem os lacto-vegetarianos. Ok. Certo? E também já recebi pessoas que já estavam praticando o veganismo, na verdade o vegetarianismo restrito, né? Que eles não consomem nada de origem animal, mas ainda utilizavam roupas com lã, enfim. Que é basicamente o que a gente está tentando mostrar aqui nessa arte, né? Exatamente. Então, aí buscar esse equilíbrio nos nutrientes. O que fica de mais radical nessa questão de quem é vegano por muito tempo, depois de muitos estudos e a gente se informando melhor, é a questão da vitamina B12, que nós temos uma reserva que, dependendo de como foi a alimentação desse indivíduo, você tem que fazer um acompanhamento. Segundo os estudos, você consegue ter uma reserva por uns 5 anos aproximadamente de vitamina B12, que é uma vitamina muito importante, que atua a nível da mensagem do DNA. Onde a gente encontra essa vitamina Principalmente B12? nos alimentos de origem animal. Por não isso, há nenhuma forma de você você sintetizar? suplementa. Não, você suplementa, tá? Mas isso você vai fazendo acompanhamento. Tem gente que chega na idade dos 50 e poucos anos e não tem. A gente, com a idade, as pessoas mais idosas, mesmo as que têm uma alimentação onívora, que é uma alimentação com todos os alimentos, inclusive as carnes, com uma certa idade elas começam a ter uma queda dessa dosagem de vitamina B12 e aí se suplementa. Mas você faz o acompanhamento. O ideal, nós como profissionais nutricionistas, nós trabalhamos na prevenção das doenças, né? A parte de curar fica mais por uma questão médica. Por isso que a alimentação contribui muito na prevenção das doenças. Se você tiver uma conduta nutricional adequada, você pode ser um vegano sem restrição, sem problema nenhum, sem preocupação nenhuma. Você só tem que fazer os cálculos, adequar com a faixa etária, com as atividades do seu dia a dia. Se você pratica esportes, a sua necessidade nutricional vai ser maior, tá? Então você tem que cuidar tudo isso. Em você fazendo a análise dos exames bioquímicos, dos exames laboratoriais, do hemograma, as dosagens do colesterol, as dosagens do ferro, da ferritina, que é a reserva do ferro no organismo, do B12. Se tiver tudo em ordem... Mas isso são exames que você acaba fazendo se você também for tiver são no dia a alimentação dia. normal. É que eu quero dizer é que o indivíduo vegano ou vegetariano estrito, que é restrito, o que acontece? Ele Você faz um foca acompanhamento nessa mais atenção. próximo, entendeu? Se eu pudesse complementar em relação Claro. à B12, né? Uma outra questão também que a gente vê é que grande parte da população, independente do hábito alimentar, tem carência de vitamina B12. Né? E 40% a 50% da população, em geral, tem carência de vitamina B12. Como mostrou na reportagem, até os consumos de carne estão diminuindo. A gente, fazendo uma leitura ampla, é claro que a gente pode fazer essa leitura porque o brasileiro pode realmente estar, né, focando mais a sua alimentação para um lado mais verde, né, sem a origem animal. Mas também a gente tem muita questão da crise, né? Você corta a carne vermelha porque ela custa mais caro do que a carne branca e os dados são exclusivamente para bife bovino, né? Mas, em linhas gerais, para a gente pontuar aqui essa discussão nutricional, a gente tem carência, né, de vitaminas, mas, em suma, todo mundo pode ser vegetariano, começar o vegetarianismo? Ou tem perfis que talvez muito novo, muito mais velho? Olha, o primeiro passo da alimentação saudável do indivíduo é a amamentação, tá? Então, eu entendo que se você tiver... a criança for amamentada o máximo de tempo possível, né? Existem casos que isso não é possível, então você vai estudar aquele caso, como que você vai nutrir e oferecer todos os nutrientes necessários para aquela criança, já que, sei lá, a mãe não teve a possibilidade, a mãe faleceu, não foi dado o banco de leite, então assim, você não usou esse recurso. Existem variáveis, né? Então, por exemplo, minha mãe é vegana, e ela ou faleceu, ou ficou doente, ou ela não teve leite, eu posso recorrer ao banco de leite,
que ela vai estar sendo amamentada com leite materno, garantindo a saúde dessa criança, tá? Existe essa possibilidade. Agora, se você tiver uma alimentação saudável, se você tem essa conduta de cuidados, não implica, não tem risco nenhum para a criança. Nenhuma restrição à faixa etária. Não, mas primeiro passo, a amamentação. Sim. Tá? Eu faço essa pergunta porque, coincidentemente, o Guilherme hoje chegou aqui na Assembleia acompanhado da família. É uma pena porque eles estão assistindo aqui, né, numa área fora do nosso estúdio. Mas o Guilherme tem uma filha de 7 meses. 10 meses. 10 meses. Qual é o nome dela? Marina. E já é vegana? Ela é vegana desde barriga, né? Que a mãe é vegana há 12 anos, minha esposa. Mas a gente faz parte até de um grupo de cerca de 50 famílias, pais e mães, com filhos, bebês veganos. E todos são maravilhosamente saudáveis. Então, ela foi amamentada, né? O mínimo ali de 6 meses. Está sendo amamentada ainda. E a complementação que agora começa nesses primeiros meses, após os 6 meses exclusivos de amamentação, você está começando a direcionar para o veganismo. Sim, a proteína, né, a introdução alimentar normal, mas a fonte de proteína, em vez de ser um produto de origem animal, são leguminosas, são feijões, são grão de bico, lentilha, ervilha. Que são ricos em proteína vegetal, que você complementando com um cereal, por exemplo, feijão, o arroz, o milho, a aveia, você complementa, você consegue uma proteína de alto valor biológico. Todos os aminoácidos essenciais, né? Entendeu? Então, o aminoácido que não tem no grupo das leguminosas é o que tem nos cereais, e o que não tem nos cereais tem nas leguminosas. Então, você complementa essa proteína. E suplementação, a doutora Madalena vai poder falar melhor, mas suplementação às vezes é necessário em qualquer gestação. Sim, qualquer gestação. E qualquer criança, qualquer recém-nascido, às vezes precisa suplementar alguma coisa. Geralmente as mães não são sendo suplementadas durante apenas o vegetariano ou vegano, mas sim. todos precisam. Isso vai muito, por isso que assim, no geral o brasileiro, ele não tem uma alimentação muito boa em questão de vegetais. Balanceada. Né? Você vai em qualquer self-service, na hora do almoço, você procura na praça de alimentação. Muita gente, se você encontrar uma fatia de tomate, você vai ficar feliz. Cada um dentro da sua profissão. As fotos, elas já te levam muito ao consumo de carne. Entendeu? Você falou da idade e tem uma história do nutricionista que está na matéria, a matéria completa todo mundo vai assistir hoje às 8 da noite, o Jorge Guimarães, que assim, aos 8 anos de idade, ele chegou para a mãe dele e disse: mãe, eu não quero mais comer carne. Por quê? Porque é o boizinho, porque é o porquinho. Porque ele era uma criança, ele lia nos livros histórias infantis dos bichinhos e etc e tal, e ele falou que não queria. E ele falou que o respeito que a família dele teve com isso foi maravilhoso, porque ele não comeu carne a vida dele inteira. Ele falou que quando ele tinha 18 anos, sei lá, 13 anos, ele descobriu que salsicha era carne. Aí foi um horror, porque aí ele se sentiu se traindo e tal. Foi uma história muito interessante. Mas ele disse que a maioria das crianças, geralmente, fala para os pais, porque as crianças fazem essa relação. Só que o pai e a mãe, não, mas você tem que comer, não, mas só um pouquinho, mas só esse bifinho e etc e tal, porque os pais não têm a informação necessária de que isso não é imprescindível na alimentação daquela criança. Sim. E aí eles acabam forçando a criança ao consumo de carne, e essa criança que provavelmente ia crescer sem esse consumo, acaba voltando a consumir, enfim. Ou seja, para pontuar só um minutinho, Guilherme, para pontuar, não é imprescindível. Não, você consegue ter uma alimentação completa e garantir a saúde, o bem-estar desse indivíduo. Prestou atenção aí em casa? A gente não está defendendo nenhum lado, mas se você quiser pensar nisso para a sua vida, a carne não é imprescindível. Isso é um ponto que muita gente fica confusa. A gente está esclarecendo isso aqui. Você ia complementar com alguma coisa? Deixa eu só fazer uma observação, que é muito importante. Para você enveredar, para você ser um vegetariano restrito, né, que é a questão mais da alimentação, você tem que garantir que você está em boa saúde. Okay. Isso é imprescindível, porque se você já é uma pessoa desnutrida, mesmo que você esteja dentro de um peso considerado saúde para você, mas você é uma pessoa desnutrida porque você já tem uma alimentação errada, você não está indicado para ter uma alimentação vegana, porque você vai desbalancear muito mais na questão proteica, porque ainda mais se você fizer isso por conta. Então, o que a gente sugere é assim, se os exames estiverem alterados, que isso é importante para nós vamos reorganizar, não necessariamente com a proteína animal, mas nós vamos reorganizar a saúde desse indivíduo para que ele possa enveredar pelo caminho do vegetariano restrito. Ou seja, outra questão, está em dúvida com a sua saúde, quer começar
a seguir pelos grandes caminhos aí do vegetarianismo, ovolacto, né, ou lacto, né, vegetarianos, a dica é, tá em dúvida quanto anda a sua saúde? Procura aconselhamento de uma nutricionista, de um nutrólogo, e aí você já começa a pensar isso para a vida. Sim, é sem isso, dúvida, em linhas sem gerais. Guilherme. As pessoas costumam dizer, né, mas Guilherme, sua filha é vegana, quer dizer, a primeira coisa é, você está impondo a sua alimentação vegana à sua filha? Eu costumo responder, é o contrário. O que se impõe às crianças, como a Carla estava falando, é o comer animais, né? Porque a criança tem uma compaixão inata e ela, quando faz a conexão, geralmente deseja não comer os animais. É justamente o contrário. A gente geralmente impõe às crianças que elas comam animais e não o contrário. É uma cultura. E o segundo ponto que eu ia comentar é essa questão do cuidado especial. Mas, Guilherme, você tem que ter um cuidado muito especial com a alimentação da sua filha. Não, mas eu acho que todos os pais deveriam ter um cuidado muito especial com a alimentação Não dos só seus veganos, filhos. vegetarianos. Não, sem dúvida. Com certeza mas eu vou ter. Exatamente isso é um cuidado que a gente reforça, porque se a pessoa não tiver uma assistência, ele já tem uma cultura, ele já está há anos praticando isso. Mas às vezes a gente encontra pessoas que vêm no consultório e falam assim, eu li que ser vegetariano, você evita uma série de doenças, ajuda você a emagrecer. Se você comer errado... Essa é uma questão. Né? Mas se trocar por massa e queijo... Exatamente. Exatamente Você não agora. vai emagrecer. A questão do vegetariano e do vegano, mas eu vou falar mais vegetariano porque me parece a porta, né, de entrada, né, para esse mundo sem consumo de produto animal. Vocês sentem que é mais um apelo religioso, talvez, ou a compaixão pelos animais? Ou é uma questão mais nutricional, numa questão mais voltada a uma tendência de emagrecer, de ter uma vida mais fitness? Hoje o perfil do vegetariano brasileiro está pendendo para qual lado? No início, eu entendo, pelo menos a experiência que eu tive, que era uma coisa mais, nossa, vai ajudar a emagrecer. Hoje as pessoas estão mais conscientes desse respeito aos animais. De todas as pessoas que eu entrevistei durante a matéria, e nós, assim, fomos em muitos lugares, conversamos com muitas pessoas, é engraçado porque, assim, a dona do açougue vegano parou por conta da cachorrinha de estimação. Uma menina que trabalha na Amparo Animal também parou porque achou um animal abandonado, se envolveu muito com a causa e parou. Uma outra empresária, que ela é dona de um armazém que só tem produtos veganos, parou por causa da cachorrinha. O meu caso também é esse. Então, assim, o que eu acho é que as pessoas, a partir do momento que elas têm mais contato com o animal, seja um animal de estimação, um gato, um cachorro, ela amplia aquilo lá e ela começa a pesquisar o que os animais, de uma forma geral, o que acontece com eles, o que eles passam, como é que eles vivem, por que eles nos servem, isso é justo, não é justo. Das pessoas que eu conversei, assim, 90% é por conta do respeito do animal. O que a sociedade brasileira vegetariana diz? Sim, é como dizem, né? Se você pode se alimentar bem, ter uma boa nutrição, sem maltratar ninguém, por que você vai maltratar alguém? Exatamente. Então, isso tem sido realmente a motivação tônica, né? de grande parte das pessoas. O brasileiro vai por esse caminho, segundo vocês? Sim, é um fator preponderante. Porém, existe um outro fator que tem se tornado preponderante ao longo dos últimos anos, que é a preocupação com a sustentabilidade. E o impacto ambiental que o setor de produção de carnes e derivados gera. Então, para você ter uma ideia, eu estou aqui com a camisa da Segunda Sem Carne, né, que é uma campanha da Sociedade Vegetariana. Na verdade, existe em mais de 30 países. Está escrito para quem está de casa? A gente Segunda Sem Carne, descubra novos sabores, pelas pessoas, pelos animais, pelo planeta. Que é uma iniciativa, inclusive, que hoje já existe aqui no estado de São Paulo. Sim, foi lançado no Brasil em 2009, mas já existe em mais de 30 países, é uma campanha homônima. E no Brasil teve desdobramentos muito importantes, sobretudo no estado de São Paulo, né, com a ajuda do deputado Roberto Trípoli. Teve a implementação no Bom Prato, como foi citado, teve a implementação ainda quando ele era vereador na rede municipal de ensino de São Paulo, então a merenda vegetariana já também, uma vez por semana e tal. E o impacto ambiental dessas políticas públicas é gigantesco. O benefício em termos de economia de água, em termos de evitar emissões de gases de efeito estufa, em termos de evitar o uso de terras desnecessário. Então, esse fator passou a ser muito também importante na tomada de decisão em relação à adoção da alimentação vegetariana e vegana. Que é toda a exploração ali da agropecuária, que, enfim, aí se desdobra e vai para outros caminhos. Para você ter uma ideia, para cada quilo de carne bovina, são consumidos cerca de 17 mil litros de água. Olha só. Segundo dados da Sabesp. Então, é um consumo de água para cada irracional. Um quilo de carne bovina.
E a gente tem um comparativo de quanto é utilizado para o cultivo? Para feijão, por exemplo, que seria uma feijão. fonte vegetal de proteína, centenas de litros. Eu não vou ter o número exato, mas são centenas, menos de 1000. Menos. 500 litros, menos de 1000 litros com certeza, para 1 quilo de feijão. Então, 17 vezes menos ou 20 vezes menos para produzir uma proteína. A gente consegue, então, afirmar com segurança que os impactos ambientais no consumo de uma dieta sem carne são menores do que uma dieta carnívora. Imensamente menores, a ponto da FAO, da Organização das Nações Unidas, já ter afirmado que é preciso uma mudança no sentido de alimentação baseada em vegetais. Consumir mundial, menos carne. Uma mudança global, exato, no sentido de consumir menos produtos animais. Melancine, eu queria falar uma coisa sobre o que o Guilherme está dizendo. Em toda a nossa peregrinação aí nesse mundo vegetariano e vegano, o que a gente percebe é o seguinte: eu me encantei mais ainda com esse mundo, porque eu percebi assim que geralmente as pessoas que estão envolvidas, elas não pensam em si. Elas pensam muito mais global, e isso é muito bacana de se ver, entendeu? Então assim, eu não como carne porque eu penso no animal, o outro não come porque pensa no animal, pensa no planeta, pensa no vizinho, pensa no filho, pensa no neto. É muito bacana Consumo isso. consciente. É realmente uma nova filosofia, Uma nova né? Eu consciência. participei de um encontro do Rama, o ambiente é muito bacana. Ele vibra diferente. É muito bacana essa ideia do coletivo, do global, do planeta, do futuro. É muito legal isso. Imagina que o mercado pet hoje, o Brasil, é o segundo maior do mundo. As pessoas, de modo geral, gostam dos animais. Dos animais. Como Paul McCartney disse, se os matadores tivessem portas de vidro, ninguém comeria carne. Boa observação. Aliás, o Paul McCartney, a gente vai mostrar ele daqui a pouco. Aliás, várias celebridades. Fique com a gente para descobrir quais são as celebridades, esportistas, enfim, que têm esse consumo vegetal, né, o não consumo de produtos de origem animal na sua dieta. Esse ponto, mas toda uma outra discussão que a gente vai trazer aqui, a gente continua falando sobre esse assunto que é super importante a gente trazer aqui para você da TV Assembleia SP. Tudo isso a gente continua depois do intervalo, que começa agora, mas a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Assembleia Debate, que hoje fala sobre o vegetarianismo e o veganismo. Aqui comigo está o empresário e ativista Rama Vegano, o Guilherme Carvalho, que é secretário executivo da Sociedade Vegetariana Brasileira, e a nutricionista Madalena Valinotti. Também aqui, claro, Carla Francisco, a nossa colega da TV Assembleia SP. Bom, a gente estava falando no último bloco, né, antes do intervalo, a gente falou, né, o Rama até falou sobre uma citação de Paul McCartney, né? E a gente vai mostrar agora, como eu prometi antes do intervalo, a gente mostrar uma lista de celebridades e atletas que são vegetarianos, veganos também, ou seja, restringiram o consumo de produtos animais do cardápio. A gente vai aqui para o nosso telão para a gente falar e ver a cara, né? Essa aqui é a Serena Williams, que é jogadora de tênis. Inclusive, a Serena Williams, ela é vegetariana, a irmã dela, inclusive, tem uma denominação, mas agora me foge a mente, de comer produtos crus. Crudivorismo. 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 A irmã dela, a Venus Williams, só come alimentos crus e só vegetais, né? E a Serena Williams é a tenista mais importante do mundo. A gente avança aqui nas fotos. Opa, não. Bom, Mike Tyson, que é vegetariano, ele, né, deixou de comer orelha e se tornou vegetariano, um dos maiores ícones do pugilismo no mundo, né? A gente tem aqui outra foto. Não. A gente está com um probleminha aqui, mas programa ao vivo é assim mesmo. A gente vai no próximo aqui. Michelle Pfeiffer, que é uma das atrizes, né, mais conhecidas do cinema mundial, famosa cruzada de pernas, linda, loira, né? Toda elegante, também é vegetariana. Vamos para o próximo ator, Brad Pitt. Ele é vegano. O Brad Pitt é vegano,
tem toda uma filosofia de vida aí já mais, né, de proteção animal, inclusive, ele que é um ativista. O que o Rama disse é o próximo famoso, é o Paul McCartney. O Paul McCartney, ele é vegetariano desde os anos 70. E ele deu uma entrevista para a mídia americana recentemente, falando que quando era adolescente ele achava que os vegetarianos eram uns fracotes, né, que não estava com nada, que eram todos subnutridos, até que isso, a primeira esposa dele, acabou fazendo mudá-lo de ideia e ele, né, restringe aí o consumo animal na sua alimentação desde a década de 70, aí já vão quase 50 anos, 40 anos. Eu posso te interromper sobre o Paul McCartney? Foi uma história bacana, foi que agora em 2014, que ele veio para a turnê no Brasil, ele fez questão de convidar a equipe da Segunda Sem Carne do Brasil para participar de todos os shows. Que legal. Conversando com o público, orientando, informando sobre alimentação vegetariana. E no final, no último show, que foi em São Paulo, ele nos recebeu no camarim. Infelizmente a gente não pôde divulgar foto nem nada, né? Mas nos recebeu, a mim, a colegas da SVB, ao deputado Roberto Trípoli, que legal. Várias iniciativas nessa área. E, nossa, foi um momento da vida, né? Imagina. Não teve a foto, mas você consegue contar, né? Ninguém rouba esse momento. Trocamos ideia, conversamos com ele um tempo, foi demais. Ele chega a ser um ativista? Ele é um super ativista da causa, né? Como disse o Rama, ele tem essa declaração muito famosa, essa frase, mas ele não é só essa frase, ele faz realmente um trabalho muito importante de divulgação do vegetarianismo, inclusive junto à ONG PETA, norte-americana, já narrou vídeos da PETA sobre a exploração animal na indústria, nas grandes industriais. É um grande ativista. Bom, a próxima personalidade que a gente tem aqui no nosso telão é o ator brasileiro Rodrigo Santoro. Ele é vegetariano, mas ele contou em entrevistas, né, para essas revistas de celebridade, que essa adoção do vegetarianismo foi gradual. Ele começou como talvez a maioria da população começa, né, de forma gradual, restringindo até um ponto que se torna de fato o vegetariano, que é o vegetariano estrito. Isso. Né? E por fim, a nossa última personalidade aqui é a atriz Isis Valverde. Só que tem uma observação. Ela, na verdade, talvez se assemelhe mais com uma boa parcela da população. Ela não é vegetariana não, gente. Mas ela está aqui porque ela diz que ela está restringindo o consumo de carne, né? Ela parou já de comer carne vermelha, parou de comer frango, vinda de uma viagem para a Ásia ali. Ela viu da maneira como eles tratavam os animais e disse que decidiu abolir consumo de carne vermelha e branca da alimentação, mas ainda consome peixe. Ou seja, ela mesma diz que é uma vegetariana em processo de retirar qualquer consumo animal ali da alimentação. Que é o seu caso. Que é o meu caso. Você restringiu todos os tipos de carne, menos peixe. Não, eu acabei com peixe. Você acabou com peixe? Eu acabei com peixe. Fazendo essa matéria toda, eu acabei com peixe. Há quanto tempo? 3 meses. 3 meses. Peixe, 3 meses. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta que o nosso diretor aqui, o Giba, também me fez um pouco mais cedo. E é uma pergunta que eu quero que todos vocês também respondam. Você, empresário do setor também, mas de uma maneira muito sincera. Ser vegetariano no Brasil é mais caro? Olha, depende. Porque assim, você pode criar. Você não precisa ir num restaurante vegetariano, você não precisa, de repente, procurar essas comidas novas que estão sendo oferecidas no mercado. Você pode cozinhar. O que eu acho com relação à alimentação vegetariana é que, por exemplo, eu entrava menos na cozinha. Como vegetariana, eu comecei a entrar mais. Eu preciso fazer coisas para mim e eu descobri vários prazeres. Um de não consumir carne, o outro de conversar mais com as panelinhas, e isso é muito prazeroso. Ter comida, ter prato mais colorido, mais rico. E antes não era, é aquela coisa arroz, feijão, bife. Arroz, feijão, bife, salada. Arroz, feijão, frango. Então, assim, era uma alimentação muito pior do que é hoje, no meu caso, né? Então, eu faço muita coisa em casa, isso é muito legal. Eu fui recentemente a um aniversário e eu sabia que o almoço era estrogonofe, né? Então, me avisaram, me convidaram e eu aceitei, achei ótimo e tal. E aí, eu almocei em casa. Eu almocei, quando eu cheguei lá, eu curti e tal, e a aniversariante falou, vamos almoçar. Eu falei, obrigada, eu sou vegetariana e eu já almocei. Então, assim, eu acho que a gente pode ter essas alternativas, a gente pode comer em casa. E mesmo na rua, eu não vejo isso assim, é mais caro. Não, tem lugares que vendem carne, que você paga mais caro num lugar e mais barato em outro. Eu acho que no mundo vegetariano e vegano também tem muito isso.
Né, mas você que é empresário, que faz, juntamente com a sua esposa, vocês têm uma empresa já há 13 anos, se eu não me engano. Exatamente, né? a Vegnife. Vocês fazem, inclusive, eventos para o setor, pessoas que não são vegetarianas, veganas, vão ali entender um pouco mais dessa filosofia. Qual é o preço médio de uma refeição dessas que dá pra gente almoçar? Ela é mais cara do que o tradicional? Bom, imagina que, por exemplo, o nosso próximo evento, ele tem uma regra para os expositores. Ele pode vender qualquer alimento, no máximo, por valor de R$15. Tá? Então, se a gente parar para pensar nos alimentos, hoje, de modo geral, o feijão, o arroz, o pão, grande parte dos alimentos que os brasileiros consomem já é vegetariano, né? Então, essa pequena alteração, que é tirar carne, ovos, leite, tem como substituir tranquilamente, tá? Não é caro, não deveria ser caro. Claro, se a gente parar para pensar em alimentos industriais, um alimento importado, vegano, claro, vai ser mais caro, sim. Mas você consegue tranquilamente fazer um prato típico brasileiro, trocar, né? E sabemos que também a carne, para cada 1 quilo de carne, você perde aí pelo menos 40 quilos de grãos. Então, na verdade, um alimento vegetariano deveria sim ser muito mais barato. Claro que existe a questão da produção. Tudo que você produz em grande escala, você consegue negociar e consegue baratear. Claro, mas é possível. Desculpa interromper, é por isso que o hambúrguer de carne hoje, se você for no mercado lá na seção de congelados, o hambúrguer de carne vai ser mais barato do que o hambúrguer de soja. Mas isso é um absurdo lógico, né? Só acontece por conta da escala em que a produção de carne ocorre, a produção de hambúrguer ocorre. A produção dos hambúrgueres veganos e vegetarianos ainda é muito pequena, ainda é artesanal, e isso A tudo demanda encarece não é o produto final, tão não tem grande. como. Exatamente. Né? Mas de forma industrial, com certeza. Mas por exemplo, isso eu estou fazendo uma provocação, né? Minha função aqui. Basicamente não é muito ir pesquisar muito bem na feira, que é um lugar onde quase tudo muito é mais barato do que no mercado, por exemplo? Então, sim, na feira e nos mercados em geral, porque, na verdade, o que o Rama comentou, né? A alimentação vegetariana e vegana, qual é a base dela? Grãos, cereais, leguminosas, frutas, legumes, verduras, castanhas, se você quiser, cogumelos, se você quiser, mas em geral são insumos muito baratos, né? Então, assim, eu não vou fazer merchan aqui, mas eu sou sócio de um restaurante vegano em que a refeição completa, para comer à vontade, saladas e pratos quentes, você paga entre 10 e 13 reais. Então, mostrando, então, mais uma vez, que você consegue ter um custo de ingredientes muito baixo, né? O que você vai gastar mais é se você for comprar a lasanha congelada, né, só brócolis, com de massa, tal, sem que é leite. Só lembrando uma que um pequena prato indústria hoje gourmet em São que Paulo, faz. em média, custa R$27. Exato. Agora, e essa alimentação barata, inclusive no meu restaurante, mas não vou falar o nome, juro, tem de tudo, gente. Não é só arroz, feijão e soja, sabe? Tem lasanha, tem pastel, tem comida árabe, tem comida baiana, tem muqueca, tem feijoada, tem tudo. Tudo a preço acessível. Tudo a preço acessível. Já foi mais caro e está barateando? O preço estabilizou de um tempo para cá? Você que está acompanhando então o mercado. Então, são insumos que sempre foram consumidos em larga escala pela população. Como eu falei, né? São os alimentos mais importantes da alimentação da humanidade, né? Mais da base da alimentação da humanidade. Então, sempre foi barato. O que tem surgido de diferente, que vale a pena ressaltar, são os processados industrializados, que vêm para substituir e, digamos assim, satisfazer o desejo das pessoas de comer uma coisa assim, uma linguiça, um presunto, como passou na reportagem do açougue. Uma salsicha. Esse é o ponto que a gente vai discutir agora, porque é um ponto que me deixou muito curioso. Por quê? Eu vou contar uma historinha rápida para vocês. Ontem eu fui jantar, moro aqui na região central de São Paulo, e aí estava no barzinho ali, pedi, né, a minha refeição e tinha no cardápio opções veganas. Só que essas opções veganas, elas, para o grande público, às vezes passam, né, desconhecidamente, mas para quem já é do ramo, né, já são velhas conhecidas. O que a gente tem aqui, e eu acabei trazendo do meu jantar de ontem, aqui hoje para o nosso estúdio. Você não trouxe a sobra do seu jantar, né? Não, isso aqui eu pedi exclusivamente para hoje. Imagina, isso aqui eu pedi para viagem. Acabou de ser aberto aqui pela nossa produção. O que tem aqui eu vou mostrar. Eu trouxe aqui coxinha de jaca. Eu tenho aqui
um rissole, que eu particularmente Deixa eu te ajudar. é todo vegano, mas ele não tem o rissole clássico, é de presunto e queijo, né? Ele é todo vegano. O que eu tenho aqui é um quibe, mas ele é, na verdade, um bolinho de lentilha, no formato de quibe. E eu tenho aqui bolinhos de feijão, também veganos, ou seja, o que eu falo? É um bolinho de feijão, claro, é vegano. Mas aqui não foi leite, não foi, né, uma série de produtos que possam ser de origem animal. O ovo, que geralmente é usado para dar liga e tal, né? Eu vou mostrar, na verdade, para vocês, eu vou pedir desculpas porque também o nosso tempo tá... A gente vai comer todo mundo depois do programa, a gente vai comer, todo mundo do estúdio aqui vai comer, mas agora só para mostrar para vocês, eu vou pegar uma coxinha, vou abrir aqui, câmera 2 tá ok? Ó, vou abrir... É uma coxinha que o recheio é de jaca, mas ela lembra muito de frango. Eu vou experimentar aqui porque é a primeira vez de verdade que eu vou comer uma coxinha de jaca. Eu não comi ontem para provar aqui ao vivo, o calor da emoção, para mostrar para vocês. Daqui um ano, se tiver vai que eu gosto programa não, né? desse, o Galassini já vai ser vegano, com certeza, Certamente. né? Com certeza. Daqui um ano a gente volta, todo mundo, ele já vai ser vegano. É interessante que a coxinha de jaca é feita com a jaca verde. Tá? Porque a fruta verde, ela não é tão docicada, não predomina o sabor. Então a coxinha de jaca, você não percebe que é jaca. Né? Tem uma consistência bem interessante e você sente mais o tempero. Foi aprovada. Tá muito boa. Não deve nada para uma coxinha de frango. Tá absolutamente bem temperada, gostosa. Nossa produção esquentou agora há pouco aqui na nossa cozinha. Falando sobre prazeres... Tá ótima. Há muito tempo... eu comi uma coxinha de frango e quando eu mordi, eu peguei alguma cartilagem, E aí eu passei a ter nojo, antes mesmo, né, desse respeito ao animal, eu passei a ter nojo de coxinha, assim, total. Nunca mais comer coxinha, foi a primeira coisa que eu aboli da minha vida. E recentemente eu comi uma coxinha com prazer, que foi a coxinha de jaca, que eu sabia que além de não ter um animal ali, não ia ter nenhum objeto estranho, né? Então, assim, depois de muitos anos eu comi com uma prazer. provocação exatamente nesse sentido. Porque, assim, eu achei incrível a gente ter uma opção num restaurante normal, inclusive... Tinha ali na fachada do restaurante um selo da Sociedade Vegetariana Brasileira, que está aqui sendo representada pelo Guilherme. Mas eu comendo ali, pedindo já isso aqui, pensando em trazer hoje, me bateu uma dúvida. E eu vou fazer essa provocação para você, Guilherme. O programa também pode ficar à vontade para responder. Quando eu pego, por exemplo, um bolinho aqui que é de lentilha e eu chamo de quibe vegano. O quibe é uma mistura de carne, trigo com especiarias, é um prato típico árabe com carne. Eu não estou tentando, de uma certa forma, simular um produto de carne, porque eu, como vegano, na verdade, talvez queira muito comer o quibe, mas me segure, eu estou com vontade de comer carne, mas não posso ou não quero, e por isso existe uma versão de lentilha. Não seria, talvez, uma vontade ali... inconsciente de comer carne sendo respondida pelo bolinho de lentilha ou não? Então, a nossa opção, como a Carla bem colocou, tem muito a ver com consumo consciente. Né? Tem muito a ver com pensar no outro. Né? Pensar no animal, pensar no planeta, pensar na sociedade, enfim, na sustentabilidade. E às vezes também com a nossa própria saúde, e às vezes até com o seu paladar. Mas muitas vezes tem a ver com o outro. Então a pessoa que deixou de consumir carne, não necessariamente se ela não gosta de carne. Né? Pode ser que não goste. Eu fiquei muitos anos já vegetariano, vegano, gostando, mas eu não comia, porque eu sabia que eu não deveria. Mas eu acho que em relação ao ponto que você toca, a questão mais importante é que a gente tem uma memória afetiva de muitas comidas. Okay. A gente cresceu comendo o bolo da vovó, a lasanha da tia, né? O quibe, o hambúrguer, o hot dog, né? Imagina a coisa mais junk do mundo. Mas, e essa memória afetiva ela tem um valor e a gente quer preservá-la de algum modo, quer ter aquela experiência, aquele momento, né, de comer aquele prato que você sempre comeu, né? Eu não nasci vegetariano nem vegano. Tem algumas pessoas, já estamos entrando na geração que as pessoas estão nascendo veganas. Talvez elas não sintam. Exato. Talvez essas pessoas não sintam no futuro o desejo de consumir esse tipo de imitação. Mas no momento presente, eu acho que essas imitações são muito bem-vindas. Elas são uma forma de facilitar a adesão da pessoa que não quer mais comer animais, que não quer mais comer carne.
Então, e não vejo nenhum problema da gente chamar de quibe, chamar de feijoada, chamar de... Né? E É o tem que a eu queria questão saber. visual também, né? É uma questão porque realmente assim, é A muito memória gostosa. afetiva é a questão visual. É uma delícia, eu Exato. sou fã de coxinha, eu não sou vegetariano. E essa coxinha aqui não ficou devendo em nada. E eu acredito que então você respondeu a minha pergunta. Para vocês, essa memória afetiva, ela é respondida com produtos assim, sem você passar por cima do que você acredita. Exato, e com certa moderação, claro, senão a doutora Madalena vai bater na gente dizendo que Porque tá coxinha comendo de jaca muita também porcaria. tem Então, coxinha, né, tem doutora? a fritura, né? Ótimo. Que para a saúde a gente já tem que tomar um certo cuidado. Muito bom. Bom, tá uma delícia. Daqui a pouco a gente vai comer tudo isso aqui, a produção vai comer tudo isso aqui. Bom, a gente vai encaminhando para o desfecho, do nosso programa, e eu queria então pedir para os nossos convidados fazerem as considerações finais aqui sobre essa discussão. Eu acho que tudo, de uma certa maneira, acabou sendo discutido, pontuado. Eu espero que tenha sido essa mesma ideia para você aí de casa, você que tem dúvidas, né? A gente falou quais são as diferenças entre o vegetarianismo e o veganismo, a questão do uso de produtos animais, o quanto isso acaba interagindo com a chamada economia consciente, com o consumo sustentável, que está tão em voga a gente falar disso. E, claro, as questões nutricionais, né? A grande dúvida é saber, todo mundo pode adotar esse tipo de filosofia de vida, mais do que a alimentação? A gente espera ter respondido tudo isso. Lema, você tem um recado pra gente, tem um evento esse final de semana que é gratuito, né? Exatamente. Nosso evento vai acontecer agora, nesse próximo fim de semana. Vai ser sábado e domingo. Ok. Ele começa às 11 horas da manhã e vai até às 19 horas. Então, no nosso evento, além de ter uma variedade muito grande de coxinha, de comida, alimentos, mas tem a parte de artesanato também, um conteúdo muito bacana com área infantil, com palestra, feira de adoção de pet. Toda a programação é gratuita, é um evento muito O bacana. endereço já foi pra tela, foi na tela, né? Vocês anotaram, conseguiram anotar, vai ser aqui na Legal. Zona Sul de São Paulo, Exatamente, ao lado do metrô Saúde. Ali na Avenida Jabaquara, 1673, ali do lado do Colégio Santa Amália. Que horas que começa? Começa às 11 horas da manhã, E vai até que horas? vai até às 19 horas, sábado e domingo. Sábado e domingo. Muito obrigado, Rama. Espero que agradeço. todos compareçam, né? Claro. É gratuito, mais uma vez falando a entrada, para você conhecer ali um pouco mais dessa filosofia. Guilherme, muito obrigado. A Sociedade Vegetariana Brasileira é um dos principais órgãos, né, do mundo, né, da dimensão da nossa produção de agropecuária, né, aqui na própria região da América Latina. Muito obrigado por ter vindo representar aqui a sociedade. Quais são as suas considerações finais? Eu queria só deixar o recado para quem se interessa, né? Para quem, se você quer tirar os animais da sua alimentação, você gosta de animais, você não gostaria de estar contribuindo para que eles fossem abatidos, mortos, não tenha medo, muita gente está aderindo a isso, as pessoas estão conseguindo fazer isso sem dificuldades, com boa saúde, com benefícios para a saúde muitas vezes, com sabor, com prazer. Então, não tenha medo, é só procurar realmente informação, né? Uma dica que eu dou é o desafio 21diassemcarne.com. Entrando nesse site, desafio 21diassemcarne.com, você consegue colocar seu e-mail lá e receber 21 e-mails com dicas, nutrição, receita, etc., para fazer essa transição com mais tranquilidade, com mais segurança. Apoie estabelecimentos que oferecem opções veganas, né? Proponha aos estabelecimentos que eles tenham opções veganas no cardápio, vote em políticos, parlamentares, enfim, que apoiam essa causa. Enfim, acho que tem várias formas da gente contribuir para que o mundo seja, no futuro, mais respeitoso com os animais e com o meio ambiente. Muito obrigado, Guilherme. Doutora, obrigado pela sua presença aqui discutindo de forma independente, que é o que a gente queria trazer aqui também. Sua avaliação no geral todo mundo com cuidado, ponderação e avaliação médica correta, todo mundo pode seguir por esse caminho. Eu acho que é uma conduta alimentar bastante saudável, vai bem de encontro ao que hoje em dia a gente preconiza em termos de bons hábitos alimentares, que é evitar muitos alimentos industrializados, ultraprocessados, baixo consumo de sódio, uma alimentação mais natural, que reúna mais a família, que leve as pessoas mais para a cozinha, né, que é a alimentação que, na verdade, é que nos dá energia para o dia a dia. Perfeito. Muito obrigado, doutora. Carla, para encerrar, eu acredito que você vai fazer um convite para o nosso público assistir daqui a pouco, às 8 da noite, o Assembleia Repórter. Na verdade, o que acontece, assim, eu ouvi durante toda a produção desse programa
que para tudo na vida a gente tem que ter informação. E aí eu me senti muito lisonjeada, e me senti desempenhando o meu papel, né? Eu sou jornalista e levo informação. Então, assim, as pessoas têm que buscar informação. É possível, é saboroso, você vai caminhar para um mundo mais respeitoso com os animais, com o planeta. E assim, basta ter informação. Fiquei muito feliz de fazer o programa, fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de passar informação para as pessoas, de mostrar um pouco de todo esse passeio que nós fizemos por São Paulo, mostrando esse mundo que, como eu já disse, é um mundo assim inspirador, para mim prazer. Estou há pouco tempo, entrei há 2 anos no vegetarianismo, estou caminhando, né? Quem sabe me torne uma vegana, mas enfim, é muito prazeroso, foi muito prazeroso e eu espero que todo mundo goste do programa. Eu adorei fazer. Ótimo. Não perca, hoje às 8 da noite aqui na TV Assembleia SP, o Assembleia Repórter sobre os vegetarianos e veganos aqui na nossa programação. Eu agradeço muito a sua presença, a sua permanência aqui conosco nesse debate dessa semana. Até uma próxima e tchau.